Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aula. Eu fiquei devendo para vocês essa aula de domínio, contra domínio e imagem. Hoje vou passar ela para vocês. Ela é uma aula bem rápida, bem simples. Vou fazer alguns exercícios, tanto no slide quanto no quadro, tá? Para ajudar vocês aí na resolução. Então, vocês tentem fazer os exercícios, tira suas dúvidas, entra lá no fórum, verifica, né? Aquilo que vocês têm dificuldade e me encaminha, tá ok? Então vamos iniciar aqui, que é um conteúdo bem rapidinho. Vem aqui comigo. Veja bem, nós vamos começar aqui o nosso estudo dentro de domínio, contra domínio e imagem, vendo o seguinte. Seja a função A. Isso aqui, gente, ó, quer dizer f de A em B. Então, a gente lê isso aqui, f de A em B, uma função. Então, eu estou querendo dizer que existe uma função desse conjunto para esse conjunto aqui, tá? Esses aqui são conjuntos. O conjunto A é chamado de domínio. Esse conjunto aqui é chamado de domínio da função, de f. E o conjunto B é chamado de contradomínio da função. Tá aqui, ó, o f. Esse aqui é o nosso contradomínio. Todos os valores que estão aqui dentro é o nosso contradomínio. Agora vocês conseguem perceber um pouco porque nós estávamos dedicando um tempo lá à questão dos estudos de conjunto, né? Porque tem muito a ver com a questão de função. E nós temos que ver o seguinte. Esse conjunto aqui, ó, é o conjunto A e esse é o conjunto B. E eles vão ter uma relação entre eles, tá? Vamos no primeiro exemplo aqui, ó. Sendo A 0, 1, 2 e 3, esses valores, e B 0, 1, 2, 3, 4, 5, esses valores, a função f de A em B está o quê? F de x é igual a x mais 1. Tem domínio A e contradomínio B. Novamente, o A é o meu domínio, o B é o meu contradomínio. Gente, o conjunto A é o conjunto onde estão os valores de x. E o conjunto B é onde estão os valores de y. Então, quando eu ponho para vocês aqui, ó, f de x é igual a x mais 1, isso aqui quer dizer que y é igual a x mais 1. F de x não é igual a y. Eu tenho aqui, ó, f de x igual a y, então eu poderia colocar o y aqui. Por que o y não está aqui? Porque nós estamos falando de função agora. Então eu vou pôr aqui, ó, a função f de x, quer dizer, eu estou dependendo do x para saber quem vai ser o meu y. Então eu vou fazer o seguinte, quando o x for 0, eu venho aqui no lugar desse x e coloco 0. 0 mais 1, 1. Então, meu f de x ou meu y vai ser quanto? 1, tá aqui. Quando meu x for 1, eu vou colocar o 1 aqui. 1 mais 1, 2. Então, meu f de x ou meu y vai ser 2. Quando meu x for 2, quando o x for 2, 2 mais 1, 3. Então, meu f de x ou meu y vai ser 3. E quando o meu x for 3, 3 mais 1, 4, o meu f de x ou meu y vai ser 4, tá aqui, ó. Então, quando a gente tem essa relação aqui, ó, de A em B, esse primeiro aqui são os valores de x, tá? É o conjunto onde estão os valores de x. E o B vai ser o conjunto onde vai estar os valores de y, tá? Então, vai ser o meu contradomínio, onde tem os valores, que vai ter uma associação aqui do x nele. Ok? Então, nós temos aqui valores de x. Então, o meu domínio são os valores de x. O meu contradomínio são os valores que estão dentro desse conjunto B aqui, ó. Então, a gente resume aqui, ó. Domínio pode ser representado pela letra D. Domínio é igual ao próprio conjunto A. Olha só, o conjunto A, 0, 1, 2, 3, são os valores que eu atribuí a x. Então, o domínio é o meu conjunto A. O meu contradomínio, representado pela letra CD, é igual a B. Olha, todos os valores que estão aqui dentro pertencem ao contradomínio. Mas quem é a imagem? A imagem são os valores que
Quando eu atribuí na função um valor x, eu obtive um valor y. Então, ó, quando eu joguei o 0, eu obtive o 1. Quando eu joguei o 1, eu obtive o 2. Quando eu joguei o 2, eu obtive o 3. Quando eu joguei o 3, eu obtive o 4. Então, esses aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, é a imagem. A imagem é o quê? Cada valor de x é associado a um valor para y. Isso é a minha imagem. E esses outros aqui? Esses outros fazem parte do meu contradomínio. Eles não me serviram, tá? Para esses valores, eles não me serviram. Então, o 0 e o 5 não é a minha imagem. Ele faz parte do contradomínio. Tá certo? Vamos agora a um exercício aqui. Olha, o exercício da página 29... o exercício da página 49, o exercício 29. O exercício 29 diz o seguinte, deixa eu ver aqui, se x e y são números reais, determine o domínio das funções definidas por. Então, a letra A, eu tenho essa função. Lembra que o y pode ser também o f de x? Então, ele fala que isso aqui é uma função. Y que é igual a raiz quadrada de x menos 2. Olha, nessa situação, a gente tem que lembrar que existe uma restrição aí. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, eu não posso ter aqui dentro do meu radical, o meu radical é esse aqui, ó. É isso aqui, meu radical, tá? Isso aqui. Aqui é o meu radicando. O valor que pode ficar aqui dentro tem que ser um valor maior ou igual a zero. Não pode ser um valor menor do que zero. Então, eu preciso ter esse cuidado. E aí, nesse exercício, temos que observar que não existe raiz quadrada de um número negativo. Portanto, o valor que deve fazer parte do radical é um número maior do que zero. Então, nós temos essa situação aqui, ó. Eu vou pegar x menos 2 e falar, ó, x menos 2 tem que ser um número maior ou igual a zero. Certo? Então, sempre que você for resolver esse tipo de exercício, você vai ter que tirar o número de dentro do radical, quando eu tiver aqui, no caso, uma raiz quadrada, põe ele aqui de fora e começa. X menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Aí eu tenho aqui, ó, então... x, lembra como que resolve? Eu pego o 2, passo para o outro lado. Se ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, vai ficar x tem que ser maior ou igual a 2. Logo, o domínio é. Olha como que ficaria o domínio. Domínio dessa função é igual x que pertence aos reais. Isso quer dizer, pessoal, que x pode ser qualquer valor do conjunto dos números reais. X pode ser 2, 2,5, 3,43. Tá vendo que eu estou usando até números aqui decimais? Por quê? Porque eu posso pegar tanto números inteiros, quanto números naturais, quanto números irracionais, como números racionais, desde que o x, esse valor que eu estou pegando, seja maior ou igual a 2. Então, como que fica o domínio desse exercício? Domínio é igual x que pertence aos reais, tal que x tem que ser um número maior ou igual a 2. Certo? Vamos aqui a algumas atividades que eu quero passar para vocês. Ainda eu tenho que resolver mais um exercício para a gente finalizar essa aula. Eu vou fazer um exercício com vocês agora, mais um desses que eu passei para vocês. E aí se vocês ainda estavam com dificuldade, porque eu não tinha mandado aula ainda, tentem fazer, tirar as dúvidas comigo no fórum, mais daqui a pouco, tá? E vamos lá, vem comigo aqui para a gente fazer esses exercícios, tá? Ok, vamos ali para o quadro. Pessoal, vamos lá resolver o exercício que eu falei? Exercício da página 49, exercício 30, letra C. Nesse exercício, é solicitado para que a gente dê o domínio dessa função. Observe que a minha função é I de x, tá? I de x, nós vimos f de x, que é igual a y. F de x pode ser também h de x, pode ser g de x,
que é igual a y, pode ser I de x, tanto faz. Isso aqui é como se fosse o meu y, tá? Então a gente vê, é mais comum nós tá presenciando no livro o f de x. Não quer dizer que os outros vão aparecer, vocês vão ver que vai ter outras letras também, tá? Mas olha só, qual que é o domínio dessa função? Eu tenho que me preocupar, quando eu quero achar o domínio, eu tenho que me preocupar nos valores que x pode assumir. Lembra que lá no slide eu falei para vocês que o domínio era o conjunto A e o conjunto A eram os valores de x? Então, para mim determinar o domínio, eu tenho que me preocupar com x. Quem que esse x pode ser? Então, pessoal, veja bem. Aqui dentro, ó, dentro desse radical, o número que vai ficar dentro não pode ser um número negativo. Tem que ser um número maior do que zero. Então eu pegaria e ia falar para vocês assim, ó, x menos 4x tem que ser maior ou igual a zero. Tá certo? Os valores que eu posso pôr aqui dentro tem que ser valores de x, que x tem que ser maior ou igual a zero. Mas olha só, tá, para aqui dentro eu posso ter o zero, mas raiz quadrada de zero é quanto? Zero. Eu não posso ter uma fração com denominador zero. Então o zero não serve. Então eu já sei que o x tem que ser diferente de zero. Porque se aqui for zero e aqui for zero, vai dar raiz quadrada de zero, que é zero. E isso aqui, ó, não pode. Certo? Então, eu já sei que o zero não serve. Eu não posso ter o zero como resposta. E aí agora eu venho para cá e falo o seguinte, olha, o x ao cubo menos 4x tem que ser o quê? Um valor diferente de zero. Não pode ser zero. Quando eu atribuir um valor para cá, ó, não pode dar zero. Como resolver isso aqui? Eu vou fazer uma fatoração. Olha, aqui é como se fosse assim, ó, x vezes x vezes x menos 4 vezes x. O que é fatoração? Eu vou pegar um x aqui e um x aqui e colocar de fora do parênteses. Sobrou quem aqui? X vezes x é x ao quadrado, menos. Sobrou quem aqui? O 4. Observe o que eu fiz, só recordando fatoração. X ao cubo é a mesma coisa que x vezes x vezes x. E eu tenho 4 vezes x. Eu peguei esse x e pus aqui. Peguei esse x e pus aqui, ó. Tá? Sobrou quem? X ao quadrado e pus aqui dentro. Menos 4 e pus aqui dentro. Certo? Isso aqui eu fiz uma fatoração. Para que agora eu tenho uma equaçãozinha de segundo grau, que depois vocês vão ver como resolve. Mas olha só, x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. Vou passar o 4 para o outro lado. X ao quadrado tem que ser diferente de quanto? 4. Esse 2 passa para cá em forma de raiz. X tem que ser diferente de raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2 ou menos 2. Então, x tem que ser diferente de 2 ou menos 2. Qualquer um desses valores aqui, ó, é a raiz quadrada de 4. Então, eu já descobri que o meu x tem que ser diferente de 2 e meu x tem que ser diferente de menos 2. Quem que é o domínio da função, então? O domínio é x que pertence aos reais. Ó, x pertence ao conjunto dos números reais, só que, tal que x tem que ser diferente de menos 2, x tem que ser diferente de 0 e x tem que ser diferente de 2. Ou o domínio é igual ao conjunto dos números reais menos o número menos 2, o número 0 e o número 2.
Ok, pessoal? Tentem fazer os outros exercícios, tá ok? Volta aqui comigo para o computador. Pois é, pessoal. Eu passei esse exercício para vocês. Eu quero que vocês agora tentem fazer os exercícios, tá? Qualquer coisa, entre em contato para a gente tirar dúvida. E depois vocês acompanham nas próximas semanas. Para amanhã também, vou deixar mais uma aula para amanhã, para vocês poderem estar acompanhando a continuação das atividades, tá bom? Valeu para vocês, até mais.